Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos de metrologia, né? Hoje a gente vai estar justamente aí... A gente vai fazer, na verdade, uma série de 5 vídeos, né, de leitura com paquímetro, diferentes resoluções, né? A gente recebeu um e-mail do canal, né? No canal onde o rapaz justamente falava que ia estar participando de uma entrevista de emprego, enfim, e estava querendo revisar sobre essa parte de paquímetro, né? A gente já indica que tem uma série de vídeos aí no canal, né? Na parte aí da playlist de metrologia, né? Tem uma série de vídeos aí da parte de paquímetro, mas aí a gente resolveu fazer, então a gente vai fazer aí 5 vídeos na sequência, né? Falando aí sobre diferentes resoluções aí sobre o paquímetro. Então a gente vai estar falando especificamente sobre leitura, né? E não sobre características físicas ali do paquímetro, tá bom? Bom, essa aí é a leitura que a gente vai estar fazendo, né? Um detalhe importante, né? Quando você vai fazer, vai responder alguma pergunta sobre leitura, né, sobre o paquímetro, é importante identificar qual é a relação da unidade e resolução do instrumento, né? Então, exemplo, do jeito como está aqui, o que é que a gente tem que ficar atento, né? Observar aqui, essas aspas aqui, ó. Essas aspas aqui, elas representam justamente que é uma relação em polegada. Então a gente já sabe que é uma leitura em polegada, né? Ou seja, é uma leitura em polegada aí do paquímetro. Agora o detalhe que vem é justamente qual tipo de leitura é, né? A gente está falando de uma leitura milesimal ou a gente está falando de uma leitura fracionária, né? Uma polegada fracionária. Então a gente tem que ficar atento com isso. A relação da leitura fracionária, ela está ligada justamente à resolução de 1/128, né? Ou seja, a menor medida que ele consegue realizar com precisão, né? Ou seja, 1/128 avos de polegada, né? Então, o que acontece? Esse tipo de leitura, ele traz na escala móvel 8 divisões, né? Então, ele tem 8 divisões na escala móvel e traz 16 divisões na escala principal, né? Então, você tem justamente, se você multiplicar 8 por 16, vai dar exatamente 128, né? Então, aí é uma dica aí para entender se é polegada fracionária. Nesse caso aqui, a gente já pode observar que ele não traz essa relação das 8 divisões na escala móvel, né? Aqui no caso ele está trazendo 25 divisões, né? Então aí já caracteriza, né, uma situação para a polegada milesimal, né? Então aqui a gente já sabe que é uma polegada milesimal que está sendo verificado, né? Bom, feito isso, a gente precisa, né, entender ali qual é a resolução, né? Ou seja, qual é a menor medida que ele consegue medir ali com precisão, né? Então o que é que a gente tem que verificar? A escala fixa, né? Os valores, as informações que estão ali na escala fixa e os valores que estão ali na escala móvel, né? Veja que eu marquei aqui de 1 polegada até 2 polegadas. Por quê? É a relação que nos interessa, né? É sempre pegar uma relação inteira ali do valor, né? Ou seja, de 1 para 2 polegadas, de 0 para 1 polegada, de 2 para 3 polegadas, que é para saber a relação da resolução, né? Então, nesse caso, se a gente for observar, aqui de 1 para 2 polegadas, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões principais, né? E aí o que acontece? Cada divisão dessa principal, ela possui 4 subdivisões, que são justamente essas distâncias aqui. Então a gente pode observar justamente que tem 1, 2, 3, 4. 4 divisões. São as divisões, não são os traços. Então, nesse caso, tem 4 divisões. Aí o que acontece? Essa quantidade de divisões que está na escala móvel, que é essa aqui de baixo, é justamente a quantidade de divisões que estão contidas em cada pequena divisão dessa daqui, né? Ou seja, cada espaçamento desse aqui é como se aquelas 25 divisões estivessem aqui contidas. Então, observe o seguinte, se aqui a gente tem 25 divisões, aqui a gente tem mais 25 e mais 25, ou seja, a gente vai chegar aqui ao total de 100 divisões. Daqui de 1 polegada para esse número 1 aqui na sequência, né? Ou seja, 100 divisões. Então, nesse caso aqui, a relação dessa resolução, né, aí no que diz respeito à leitura, né, da polegada milesimal, a gente tem justamente o seguinte, né? Pegar aqui do 1, aqui que está representando uma polegada inteira, para o 1 na sequência, né, que representa 1,1, né? De referente à polegada, né? Se a gente tivesse exatamente a leitura parando aqui nesse traço aqui, é como se a gente tivesse uma polegada inteira, né? E 100 milésimos de
polegada, né? Como se a gente tivesse aí essa indicação, né? Então o que acontece? Se a gente tiver, exemplo, se a coincidência da escala móvel tivesse nessa primeira, né, nessa primeira aqui, a gente teria justamente o que? Uma polegada inteira, 0,25 milésimos de polegada. Aí você diz, de onde é que veio esse 0,25 e de onde foi que veio esse 100? Se vocês se lembrarem que a gente falou agora há pouco, na escala móvel não tem 25 divisões, então, se ele coincidir nessa primeira aqui, são 25 divisões que a gente tem ali direto. Se ele tiver coincidindo na quarta, é 25 vezes 4. 25 vezes 4 vai dar quanto? 100. Né? Então, 100 milésimos de polegada. Então, nesse caso aí, referente à resolução, né, da leitura aí do instrumento, a resolução dele é justamente 0, vou botar aqui, né, 0.001. Ou seja, ele está justamente tendo como base essa resolução. É a menor medida que ele consegue medir ali com precisão, né? Então essa aí é a referência, né, que ele tem aí para essa base, né? Então aí trazendo aí, né, no milésimo de polegada, né? Então é importante, né, essa análise aí, né? Então se a gente tiver, né, essa relação unitária, né, vezes 1000, a gente vai chegar justamente aí em uma polegada, né? Então fazendo aí essa relação aí da polegada milesimal. Então a resolução acaba sendo essa, e aí agora vamos para a leitura, né? Então o que é que aconteceu, o que é que a gente tem que fazer aqui na sequência? Verificar o zero da escala móvel, né? Lembrando, agora a gente vai focar na leitura, tá bom? Então a gente tem que observar o zero da escala móvel, a gente tem que observar, né, os valores que estão aparecendo aqui na escala fixa, né, para poder justamente estar fazendo a análise. O zero, se a gente for observar, ele ultrapassou, eu vou até ampliar um pouco mais aqui, você vai observar que o zero, ele ultrapassou esse 7 aqui, né, a linha aqui do zero ultrapassou esse 7, né, e ele está antes dessa outra linha aqui, que eu vou deixar marcada aqui de azul. Né? Então, o que isso significa? Né? Justamente para a gente fazer aqui a indicação. Ele já ultrapassou esse 7, a gente tinha falado no início que esse 1 representava quanto? 100, né? 100 milésimos ali de polegada. Né? Então, nesse caso, a gente já ultrapassou 200, 300, 400, 500, 600, 700. Só que a gente tem que observar também que ele já passou uma polegada inteira. Ou seja, aqui a gente já tem o seguinte, a gente já tem, deixa eu aqui maior, a gente já tem uma polegada inteira e 700 milésimos de polegada. Só com essa indicação aí do zero, onde o zero ali passou, né? Então veja que, dependendo das alternativas que for ali para marcar, né, se tiver alternativa, né, você já pode eliminar algumas ali, porque você sabe que o valor tem que ter pelo menos uma polegada de 700 milésimos, né? Ela vai ser um pouco maior, né, o valor, que é o que a gente vai ver agora. Mas se, por exemplo, tiver 1,600, 1,800, né, a gente já sabe que está fora ali o valor. Então o que acontece? A gente tem que pegar esse valor agora e somar justamente com a coincidência da escala móvel. A coincidência da escala móvel, se a gente for observar, está vendo aqui o 20 e aqui o 21, que é justamente esse que está aqui em destaque, aqui em negrito. Ou seja, 21 milésimos. Né? Então nesse caso, a relação aqui da soma, a gente vai ter justamente 0,21. Somando, né? Então nesse caso aí, o valor final dessa soma, ele vai ser uma polegada, vírgula, o ponto, né? 721 milésimos de polegada. Né? Então é justamente aí a leitura para essa verificação aí do instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.